já receberam ela na íntegra, de um informe técnico, que ele é datado de 31/10, em função de que o engenheiro Sérgio Marcos Krieger, que é o coordenador do Patrimônio Cultural, ele saiu de férias, então deixou já previamente assinado essa informação técnica e a Raquel fez as correções para depois fazer a assinatura. Refere-se então ao protocolo 14.486.8277, Cineluz, Bem Tombado, 1412, localização Carlos Cavalcante, número 124, União da Vitória, Paraná. E a solicitação é de análise do projeto de restauração do Cine Teatro Luz. Eu vou ao item 7, que traz lá, considerando as informações técnicas anteriores na página 3, considerando que a conservação de monumentos é sempre facilitada pela sua utilização para fins sociais úteis, que não alterem a disposição ou a decoração do edifício, e considerando que o conjunto de ações propostas destina-se a prolongar o tempo de vida do bem cultural e que tal conjunto destina-se a manter a integridade estrutural de toda a edificação, ainda que o tombamento ressalta a importância da manutenção do uso da edificação como cinema, como demonstram os extratos das reuniões do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, que seguem na sequência ali, vocês têm todo esse resumo. A CPC, ou seja, a Coordenação do Patrimônio Cultural no tocante à questão do bem tombado, nada tem a opor quanto ao projeto de restauro do Cine Teatro Luz, de responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista, aqui nosso servidor público, o arquiteto Sérgio Mauro Léo, que se faz presente, assina toda a responsabilidade técnica, até por força da Lei 12.378 de 2010, que condiciona a responsabilidade técnica a um arquiteto e urbanista. Deverão ainda ser realizados os trabalhos de prospecção pictórica, de alvenarias, esquadrias e detalhes ornamentais, bem como a amostra das cores específicas para as pinturas, ainda sobre autorização prévia desta coordenação. Quer dizer, quando chegarmos à etapa de pintura, também teremos ainda mais esse processo. Mas, em resumo, a autorização é dada e assinada pela Raquel Cru Tessari, arquiteta urbanista do setor do patrimônio edificado, com o de acordo do engenheiro Sérgio Marcos Krieger, coordenador do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Esta informação técnica, atendendo ao dispositivo legal, é que nos permite, a partir de agora, iniciar todo e qualquer processo de licitação para a restauração do Cine Luz. Toda e qualquer ação que tomássemos antes deste documento, do recebimento desse documento, estaríamos fazendo em contrariedade à lei e poderia ser passível de ações e responsabilidade civil e criminal para a Prefeitura, para a Uniuv. Então, nós tínhamos que tomar muito cuidado. Foram 2 anos, aproximadamente, de trâmite junto ao patrimônio histórico. Isso, é claro, nos deixou com uma expectativa muito grande. Mas um resumo bem simples de alguns dados que se relacionam a essa via do projeto, por exemplo. São 564 páginas, 212 pranchas, 352 folhas, 3.000 fotos, 15 cadernos compõem essa versão final. O total de pessoas envolvidas para esse processo foi de 40 pessoas. 2 anos, foram 33 viagens que o Lúcio fez a questão de marcar, nossas a Curitiba, ao patrimônio, a estudo, a entendimento desse processo. Em torno de R$6.000 gastamos só de impressão desses documentos ao longo desse processo para poder entregar as vias para análise. De assinatura, cada prancha são 2 assinaturas, né, Sérgio? São mais de 500 assinaturas numa única versão. E nós entregamos esse material no patrimônio histórico, essa versão final, para eles. A Raquel fez toda essa análise, olhou as 3 vias, até nós fomos folheando elas aqui, para ver, ela abriu prancha por prancha, para carimbar, registrar o processo, assinar. Então, agora nós temos o documento necessário. O nosso próximo passo agora vem com o processo licitatório, que se dará pela modalidade de tomada de preço, com a publicação de um edital de, no mínimo, 15 dias. Então, esse é o próximo passo. Valor, pouco mais de R$730.000 para esta etapa, que o objetivo principal aí é a recuperação da cobertura do telhado,
para que então possamos reabrir e reiniciar o uso do salão principal do Cine Teatro Luz. Gostaria de deixar destacado aqui e que ele apenas teve as suas portas fechadas e o não uso por um período. Desde 2016, quando recebemos, por meio do termo de cessão real e direito de uso da Prefeitura, nós passamos a utilizar a estrutura administrativa, que não tinha o problema da cobertura. Tanto é que estão aqui 3 meninas que compõem o escritório modelo de arquitetura e urbanismo, a Larissa, a Gealine e a Sara, que são algumas dos estagiários que passaram pelo escritório modelo, que acabaram trabalhando, e eles ficaram em loco. Eles tiveram que literalmente puxar a trena, porque quando buscamos os documentos, descobrimos que não havia registro da edificação lá existente com os detalhes necessários e com a realidade das medidas. Então foi um trabalho de, literalmente, braçal, medir todos os centímetros do Cine Teatro Luz para compor esse projeto final que hoje aqui se encontra, em 2 vias com a Uniuv. Uma via será arquivada em cofre, para preservação do documento, depois da digitalização, e a outra via servirá de consulta pública ao longo desse processo licitatório, bem como acompanhamento da obra. Numa explanação sucinta, nós temos isso, então a partir de hoje nós temos essa documentação. Um questionamento, por que se ela foi assinada dia 31 só agora? Porque nós tínhamos uma correção nessa informação técnica necessária, por exemplo, do constante de 15 volumes, e precisávamos dos volumes, todos eles verificados e carimbados, para então iniciar esse processo. Nessa explanação inicial, daí agora eu gostaria de conceder às equipes de reportagem, aos jornalistas aqui presentes, qualquer indagação, bem como aos demais que acompanham essa coletiva, em que anunciamos formalmente o recebimento da autorização para dar continuidade ao processo do Cine Teatro Luz. O senhor Ivo Dolinski, por favor. O senhor já tem uma data mais ou menos prevista para o início do processo de licitação do projeto de restauração? Temos. A nossa intenção é a abertura do edital na próxima semana. Nós vamos conversar com a Câmara de Vereadores para fazer uma audiência pública, já informalmente já conversamos com eles, com o presidente, mas queremos oficializar isso para que na próxima semana, quarta ou quinta-feira da próxima semana, nós façamos uma audiência pública e possivelmente nessa audiência pública faremos o lançamento do edital da licitação. Aí o edital transcorre 15 dias de publicação para ocorrer então a sessão propriamente, para daí definição, passados os prazos de recurso. Esperamos até o final desse mês, desse ano, já termos uma empresa vencedora que terá 180 dias para entregar a obra. E torcer para que não ocorram empecilhos durante o processo de licitação. Sabemos das intempéries, principalmente do clima, que podem afetar esse processo, mas também temos essa preocupação de que esse prazo esgotado, recebamos de volta, principalmente com condições de uso, o salão principal do Cine Teatro, para passarmos as próximas etapas, o aparelhamento, o equipamento do Cine Teatro Luz, para então termos um uso pleno dele, mais tardar aí até o final de 2019. Dotação toda do Uniuv? Essa dotação, os 731.865, salvo erro de memória meu aqui, será integralmente subsidiada pela dotação da Fundação Municipal, da Uniuv. Todo esse recurso ficará a cargo e responsabilidade da Uniuv. Vem dos cofres da Uniuv. O senhor já tem esses recursos disponibilizados? Sim. Temos os discursos, temos o recurso, temos a dotação para abrir a licitação. Tem limite previsto para a execução do projeto? Esse planejamento financeiro foi feito com base na planilha do Paraná Edificações. Então, foi orçado conforme o Estado faz. Valores de referência. Então, esse é o valor. Qual que é o valor? 731. Lúcio, vamos conferir aqui o valor. Vamos pegar o caderno. É 731 mil. Aqui, ó. Caderno 14. Esse valor, professor, é o suficiente para
restauração, Ó, 731.815,22. 815,22 centavos. Esse é o valor orçado. Nós acreditamos que com esse valor é possível, uma vez que o valor referência base foi por meio da planilha do Paraná Edificações. Podem acontecer necessidades no futuro, estas deverão ser bem avaliadas, bem pensadas, num caso necessário ainda, específico para esta etapa, né? Mas acreditamos que, tendo esse valor de referência, deve fechar esta etapa com esse valor. Mas se for necessário, até porque nós teremos mais etapas, com a colocação de assentos novos na parte de baixo, então serão adquiridos novas poltronas, com toda a forração, então tem mais um valor. E esses valores, eles entram após a finalização dessa etapa. Hoje a Uniuv tem pouco mais de 33 milhões em caixa, então com certeza temos valor suficiente para custear toda a obra do Cine Teatro Luz, mas por que não buscar alguns recursos, porventura, em ações específicas, né? Está aqui o nosso prefeito em exercício, Bashir Abbas, que com certeza a Prefeitura Municipal será parceira nesse sentido para que possamos, porventura, no futuro, buscar recursos públicos também para investimento aí. Aqueles assentos que foram colocados na primeira restauração, no início da década de 2000, do prefeito Russenbach, o cinema foi restaurado com recursos do governo do Estado, o prefeito de exercício está aí para comprovar isso, eles não podem ser mais aproveitados, há necessidade de substituí-los. Aquelas cadeiras antigas, de 50 anos atrás, aí foram substituídos por poltronas. Essas poltronas já não existem mais? Elas existem. Não, quer dizer, não é culpa da Uniuv absolutamente nada, né? Quer dizer, houve algum problema de irresponsabilidade durante todo esse tempo depois da primeira restauração, que deve ter custado um bom dinheiro. Elas existem, senhor Ivo. Custaram com certeza um bom dinheiro e não sei lhe dizer o valor, porque não tenho aqui em mãos a licitação daquela época. Independente de responsabilidade, elas não estão em condições plenas de uso. Devemos lembrar que o Cine Teatro ficou durante um bom período com as portas fechadas. E o que acontece? Nós não temos condição de recolocar 100% da quantidade de assentos naquela condição, naquele formato. Então, boa parte dessas poltronas recuperadas deverão atender a prefeitura, serão repassadas para a prefeitura para que ela possa atender outro local. Mas para que tenhamos um padrão 100%, em especial no piso inferior, nós vamos adquirir todas as poltronas novas e adequadas à realidade atual. As poltronas que tiverem conserto e recuperação serão destinadas à prefeitura, dessas que o senhor se refere, para que possam ser alocadas em outros locais que temos pelo município com capacidades menores, né? As poltronas da década de 50, ainda de madeira, em contorno anatômico, encontram-se na parte superior e estas devem ser preservadas, até pela condição que apresentam. Então, essa é uma próxima etapa. Até o Lúcio me permita, pode complementar a informação em relação às poltronas. O piso superior, né, até a recomendação do patrimônio histórico é que sejam removidos os estofamentos que foram colocados e que devolvam-se a elas as texturas originais de embuia e a recuperação. E é o que vai ser feito, porque como é uma madeira nobre, elas estão realmente em excelente estado. Né? Então, serão recuperadas. Parcialmente, as que não tiverem aproveitamento, e há algumas que, infelizmente, não há o que fazer, foram tomadas pelo bolor e por cupins, né? Essas serão descartadas, outras tiveram seus mecanismos quebrados, né? Mas há uma parte das cadeiras que estão em condição de uso, e essas serão recuperadas e destinadas à prefeitura, para que sejam alocadas em outro lugar. Apenas para não ficarmos só num diálogo, vamos ver se os demais também... Marcial, alguma pergunta? Vamos começar por você. Eu já tive a oportunidade de me reportagem na Rádio Colmeia, visitando a estrutura completa do Cine Teatro fechado. Uma das preocupações, além do telhado do fogo, é a questão do palco, pois temos embaixo um poço.
Como foi tratado essa situação a partir de agora, depois dessa operação? Uma cisterna? É uma cisterna, né? Uma cisterna que tem ali. Ela está prevista nesse processo a ação junto ao palco e a recuperação daquele espaço, para que não tenha problemas futuros. Então, na verdade, precisa ter aquilo porque é um mecanismo de segurança também. Isso. Até por conta da prevenção de incêndios, né? Ela é utilizada nesse projeto. Então, ela vai ser a foco de atuação na restauração também do palco, todo esse processo, e os reparos que se fizerem necessários ao longo do tempo nessa cisterna e a manutenção. Acho que a palavra-chave para que tenhamos um bom funcionamento, um funcionamento pleno, seja manutenção. Após entregue essa etapa, tem as etapas sequenciais, como por exemplo das cadeiras, o aparelhamento e equipamento do Cine Teatro Luz com som, iluminação, também passam ainda ano que vem essas etapas, mas também a questão da prevenção de incêndios e a manutenção preventiva de ações futuras, em especial do tempo. Tiago. O patrimônio tombado, a estrutura ela tem que praticamente permanecer, mas há alguma coisa que poderá ser modificada de como era e como será pelo projeto e a capacidade ela será alterada ou vai permanecer com essa quantidade máxima de pessoas? Não, ela deve ser mantida, talvez por adequação em função do formato das poltronas, possa aumentar ou reduzir alguns lugares. Pode, isso ainda não está definido, mas como o próprio patrimônio, após vistoria aqui, recomendou essa substituição das poltronas na parte de baixo e a manutenção das de cima, então ele deve flutuar, mas muito próximo à capacidade dele. Não deve haver um aumento, até porque temos que nos preocupar também com os corredores de fuga, com o plano de fuga, utilizando das portas de emergência que já existem. E não pode se alterar as demais estruturas, elas devem ser mantidas como foram tombadas. Então essa foi a principal dificuldade em medir, por isso tivemos que medir o que existia. Não poderíamos pegar uma planta anterior ou algo que tivesse sido utilizado, mas que não retratasse a realidade edificada hoje. Nós tivemos que retratar a edificação lá encontrada e a partir disso propor a intervenção. Então, nesse sentido, ela deve ser mantida como foi na época do tombamento. Inclusive, prevê a própria recolocação do letreiro, me permita, Lúcia, letreiro da placa original dela, que está lá, está guardada, essa refixação dela, mantendo toda essa história. Tá? A grande tela, a telão, o cinema em si, já fiz a pergunta, mas a tipo de colaboração com os colegas, vai voltar a funcionar? O cinema, ele faz parte de um circuito, né, de cinema, até porque há a necessidade, e ele consta aqui na própria leitura, ele fala o funcionamento dele como cinema. Não acreditamos num funcionamento como cinema comercial, puramente, mas nós pensamos em manter, ele vai ser preservada a estrutura, né, o projetor antigo lá se encontra e ficará lá, porém haverá um processo de modernização. Hoje nós temos projetores digitais com maior qualidade, inclusive, para isso, para tela, etc. e tudo mais. Então nós traremos o que tiver de moderno, adequado aos valores, as melhores opções, para ter uma recuperação também desse processo e possa e deve continuar funcionando também como cinema. Mas aí entram propostas até de funcionamento cultural, como promoções, filmes de cunho histórico, inclusive, e outros eventos relacionados à cinematografia do nosso país, em especial o nosso país, o nacional. Estamos tentando também buscar o primeiro filme exibido, para tentar trazer uma edição dele, uma cópia dele ser exibido também em tela. Há uma busca nessas informações, mas sim, o cinema voltará a ser funcional para o Cine Teatro Luz. Até por vários projetos, as próprias escolas poderão utilizar dele para reprodução de filmes. Senhor Hélio, alguma pergunta? Ricardo? Esse período, né, foram inúmeras viagens, né, que os senhores destacaram para Curitiba para poder resolver essa questão, é em razão de muitos empecilhos, questões muito burocráticas impostas pelo patrimônio cultural, que resultou nesse tempo todo, né, para poder ter a liberação?
Também. Lúcio, quer começar respondendo essa? A primeira viagem foi uma visita. Não vou enumerar as 33 aqui, uma por uma, o que nós fomos fazer, porque não vou lembrar. Mas a primeira foi para fazer uma visita no patrimônio histórico. E acho que a segunda ou a terceira foi no Paraná Cidade para buscar os documentos alusivos ao Cine Lúcio. E aí começou o problema de ter que viajar, porque os documentos, à medida que nós íamos abrindo lá no escritório modelo, os projetos que estavam desenhados não condiziam com o que estavam identificados. E aí como é que nós íamos elaborar um projeto de restauro dessa magnitude? Nós estamos falando aqui em 2.000 metros quadrados, né? Então começou a busca por esses documentos, onde está, nada batia. Então, trâmite burocrático, sim, tivemos que cumprir. Cobrança, lógico, nós fomos lá para cobrar agilidade várias vezes, né? Mas também fomos fazer visitas na Secretaria Estadual de Cultura, né? Já pensando em projetos futuros, e acho que isso é natural. Nós estamos no interior, as coisas funcionam no grande centro, um deslocamento que sempre foi necessário, né? Algumas vezes, até mais de uma vez na semana, né? Nós podemos nos deslocar para reuniões, para levar material, para sugerir coisas também. Até porque nós precisamos entender a plenitude do processo. E a dificuldade também é porque o próprio patrimônio teve dificuldade na avaliação. Hoje consta apenas a Raquel, que é a arquiteta para avaliar todos os projetos do Estado do Paraná. Então tudo tem que passar pela mão dela. E nós íamos lá, já fomos algumas vezes, inclusive, só para chorar para ela, pelo amor de Deus, olhar o nosso projeto. Estamos com uma dúvida pontual numa prancha aqui, precisamos que você nos oriente. E ela parava o trabalho dela gentilmente, atendia aquela solicitação específica. Ela dizia, isso aqui eu consigo responder, aqui vocês têm que mudar isso, fazer aquilo e tal. Daí agora o resto aguarda a informação técnica, mas é que nós já estávamos nos preparando para a próxima informação. E ele é gradativo, eles não avaliam tudo e entregam uma informação e feito isso, está finalizado. Eles vão por etapas. O próprio remanejo em cadernos, chegamos a entregar numa oportunidade 17 volumes, aí caíram para 14 volumes e finalizou em 15 volumes. Então houve muita conversa, houve uma participação muito grande do patrimônio histórico. O que isso acarreta? Todas essas viagens acarretam a segurança. Hoje nós temos plena tranquilidade de que cumprimos a lei, tecnicamente está intocável nesse processo, porque foi avaliado, foi acompanhado, foi inúmeras vezes inspecionado por quem é responsável por essa área, que é a coordenação de patrimônio. E eles fizeram toda essa avaliação, olharam página por página, até brinquei com o Lúcio, eu até achei que eles iam só carimbar a segunda via. Não, eles conferiram até comparando as vias, para ter certeza. Isso nos dá segurança como instituição, dá segurança ao município, né, Bachir, para que o que estamos fazendo está correto e que não vai ter problema para frente. Uma das frases até utilizada pela própria Raquel em uma das visitas foi: Alisson, o que nós estamos fazendo é para que vocês não se incomodem ou não deixem problemas para o futuro também. E eu falei para ela, essa é uma responsabilidade muito grande para nós. E nessa última visita, ontem, eu falei para ela, Raquel, muito obrigado, porque agora nós estamos indo com total tranquilidade, com responsabilidade para o futuro, inclusive, de todo esse projeto. Hoje nós podemos colocar sem medo uma cópia dessa para a manuseio público, a observação da empresa que quiser, e ela terá que fielmente executar o projeto que aqui se encontra. Então muitas viagens tiveram cunho informativo, tiveram orientação, cobrança, pedidos, tramitamos também na Secretaria de Cultura, como o Lúcio falou, procurando entender, até vendo a viabilidade de recursos para o futuro e tudo mais. Projetos culturais já sonhando com a abertura do Cine Teatro. Então envolveu não apenas a questão técnica do projeto, mas todo o contexto que se refere ao Cine Teatro Luz. Davidson, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Ronaldo, não? Alguém mais quer fazer um? Senhor Ivo, então agora passado, né? Eu fico preocupado que durante todo o processo da primeira restauração, eu acompanhei tudo, passo a passo. E a minha preocupação é o seguinte, nós temos certeza que agora vai acontecer o contrário.
prédio foi adquirido pela Prefeitura de Nova Vitória, na verdade, o senhor prefeito em exercício, na gestão do ex-prefeito Usimbar, tombado do patrimônio histórico do município, do Estado, não é isso? Isso, tombado pelo Estado. Duplo tombamento, aí veio aquele projeto de restauração, que até o senhor citou aí, aproveitamento de cinema. Velho Cinema Novo. Velho Cinema Novo. Velho Cinema Novo. Era um projeto que atingiu várias edificações do Paraná. Foi gasto um volume muito grande de dinheiro na restauração. E depois, infelizmente, houve uma dedicação na manutenção daquilo, se transformando numa espécie de instrumento até particular de utilização. E deu no que deu. Mas agora eu tenho plena certeza que nas mãos da Uniuv, que é uma instituição Pública. oficial de propriedade do município, que vai utilizar recursos públicos que são da comunidade, a manutenção depois, os cuidados serão rigorosos. Com Tem que ser certeza. preservado aquilo realmente como patrimônio histórico. E se utilizado de maneira realmente com dedicação, com responsabilidade. Esse é o nosso objetivo, senhor. E é tão importante para aquele equipamento do cinema velho. Eu ia assistir quando menino os filmes do Brasil, as séries, os matinês, e depois, inclusive, Lúcio, a manutenção daqueles assentos em buia, no balcão, devem ser mantidos por questão de respeito à história do próprio patrimônio. E a embuia, como todos sabem, é uma espécie de extinção e a supressão dela está proibida. Então, se é de embuia, tem que ser mantido. Esses serão preservados, esses assentos de cima. Essa é, inclusive, a recomendação, né? Como o Lúcio comentou, é uma madeira nobre e que tem uma durabilidade muito grande. Então, eles estão em condições, precisam apenas passar pela manutenção. Então, eles devem ser preservados, como estão na quantidade e posição. Inclusive, durante a execução da restauração, eu fui várias vezes lá e até um determinado dia o engenheiro responsável pela reforma, pela restauração do prédio, pediu para me retirar, porque eu estava reclamando da qualidade do material que eles estavam aplicando, que não era aquele que constava. Então, eu acho que agora isso não vai acontecer. Não, essa é uma preocupação nossa em relação ao material. Por isso, nós pretendemos, na semana que vem, nessa audiência pública, até fazer esse convite para que todos nos ajudem a fiscalizar essa obra. Nós queremos avaliar ela diariamente, acompanhar ela diariamente, para que a qualidade dos materiais e a execução 100% fidedigna à nossa proposta, elaborada pelos profissionais da Uniuv, seja atendida, para que não venhamos ter problemas como esse. Com certeza, né, Bachir, a Prefeitura vai nos apoiar, inclusive, que porventura podemos até nomear uma comissão para acompanhamento desses trabalhos ao longo do tempo, no ano que vem, durante a obra, e a fiscalização. Acredito que nós podemos, em conjunto, fazer toda essa fiscalização. E ela permanecendo com a Uniuv nesse contrato, dá segurança, porque ela está com um ente público. Essa é uma responsabilidade grande de qualquer dirigente de instituição pública, dessa proteção também desse patrimônio. As pessoas vão passar, assim como nós, mas o bem tombado permanece, então é essa responsabilidade. Por isso, 2 anos. Infelizmente o tempo passou. Para alguns muito rápido, falava com as meninas ali um pouco antes aqui de me dirigir à sala. As lágrimas até vêm, porque são várias as lembranças, mas de um aprendizado muito grande. Eu e o Lúcio falamos isso no início. Nós vamos trabalhar com o nosso pessoal porque nós temos muito a ensinar e aprender com esse processo. E queremos ele 100% com responsabilidade. E essa responsabilidade da qualidade, aqui nós temos absoluta tranquilidade, porque vem respaldada pelo patrimônio histórico do nosso estado do Paraná, chancelado por eles esse trabalho e devidamente autorizado.
Toda e qualquer intervenção que fizéssemos sem esse documento é crime. Por isso nunca o fizemos. Por isso aguardamos. Com muita paciência, com certeza. Eu brincava com o Bashir telefonou e disse, o que eu posso fazer? Eu digo, Bashir, por enquanto, vamos balançar um copinho com gelo dentro, né, e aguardar a próxima reunião. Né, o Marcelo, falei para ele, vamos tomar um chá e esperar o tempo passar até vir o resultado dessa última reunião. Então agora, com certeza, vamos nos apoiar cada vez mais, a Prefeitura junto com a Uniuv, para recuperar o Cine Teatro Luz e trazer ele em funcionamento pleno a toda a nossa comunidade. Bom, Marcelo, mais A pergunta era essa, a participação da Prefeitura, como ela procedeu uma gestão até anterior, ela morre, ela não existe, ou daqui para frente isso feito, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura vão ser acionados para trabalhar juntos, vocês precisam desses instrumentos ainda, ou como está? Na verdade é mais uma intenção nossa de parceria mesmo, tá, Marcelo? A Uniuv tem a autonomia administrativa e financeira para executar todo o processo, como tem para gerir a sua própria instituição. Mas nós queremos que a Prefeitura participe também, nos ajude a acompanhar. É uma obra de um grande valor, de uma importância muito grande para o município. Então queremos sim a Câmara de Vereadores participando, por isso até pensamos nessa audiência pública lá, né? Como os próprios vereadores sempre dizem, a casa do povo é a Câmara de Vereadores. E em 2016, no processo em que a Uniuv passou a ser responsável pelo Cine Teatro Luz, houve a participação ativa, direta, do Executivo e do Legislativo. O então prefeito, à época, nos procurou, conversamos muito sobre isso, e ele fez a proposta, encaminhou para a Câmara de Vereadores. Nós fomos até a Câmara na oportunidade, conversamos com os vereadores, apresentamos a defesa do porquê que deveria ficar com a Uniuv e assumimos essa responsabilidade. Então, em 2016, todos os vereadores que participaram daquela legislatura, o prefeito Pedro Ivo, eles participavam ativamente desse processo, o vice na época, hoje é vereador, né, o Jair Brunhago, então eles têm toda essa história envolvida. Nós queremos que eles continuem participando desse processo e nos ajudem a acompanhar. Se todos nós fiscalizarmos e acompanharmos esse processo, temos absoluta tranquilidade e certeza de que será excelente e não passará por problemas como outras obras são citadas por aí no nosso país, infelizmente. Nós queremos com isso mostrar que dá sim com responsabilidade para fazer bem feito, e para isso é sempre necessária essa parceria, né, Bashir? Quer aproveitar? Com certeza, agradecer, cumprimentar toda a imprensa, cumprimentar todos os funcionários da Uniuv, todos os professores da Uniuv, eu que lecionei aqui, fiz administração, fiz economia, então me sinto em casa. Agradecer ao reitor Alisson, ao vice Lúcio, agradecer, é um momento de muita alegria estar aqui. E dizer para vocês que meu nome, nome do prefeito Santim, o mérito é todo de vocês, toda essa equipe técnica que fez esse trabalho. E até no momento que o prefeito Santim passava a prefeitura para mim interinamente, eu até provoquei, na verdade, a questão do Cineluz, porque muitas pessoas leigas, elas questionam. Ela acha que ia pegar o Cineluz, contratar uma empresa e está aqui, ó. Está aqui o trabalho que vocês fizeram, né? É bem diferente. Então eu provoquei para as pessoas verem que foi feito um grande trabalho atrás de tudo isso, por ser um patrimônio histórico, por precisar dessas partes técnicas, e que nem o Alisson falou muito bem, não adianta a gente atropelar as coisas, porque depois ele responde com o patrimônio dele, o Lúcio responde com o patrimônio dele, o prefeito Santim responde, tem que fazer as coisas corretas no tempo certo. O Ivo está aqui, ele participou, quando houve o restauro do Cineluz, a gente fazia justiça até para as pessoas que estavam lá atrás, e o destino prega algumas peças boas. A secretária Tânia Forte foi importantíssima naquele momento, e hoje a gente tem alegria e tenho certeza que está em boas mãos, do Alisson, do Lúcio, mas vejo aqui a Fernanda, e a mãe dela participou, a dona Terezinha, que tem uma história fantástica, então fico feliz, tua mãe participou lá daquele restauro e hoje você está à frente desse trabalho. Então, em nome, não só no meu nome do Santim, como você falou, Alisson, a gente não faz para nós, faz para as escolas que vão usar esse espaço, e você falou muito bem, é bom que esteja numa entidade pública que vai olhar o bem público, para as escolas de dança, para as escolas de teatro,
tenha certeza absoluta que lá vai voltar a ser o que era sempre. Até mais, eu acho, estando na mão. E a gente tem que fazer uma autocrítica à prefeitura. Se tivesse na mão da prefeitura, não que nós não quiséssemos fazer, o prefeito Santinho, mas hoje as necessidades são muito grandes. Até a tal Davidson aqui representando a Câmara, hoje nós precisamos ampliar a creche, hoje nós temos dificuldade de vagas de 0 a 3 anos, nossos postos de saúde, hoje as necessidades, claro, eu sou secretário de Cultura, temos que investir em cultura, porque a gente tira as crianças do que é ruim, traz essas crianças para o que é bom, mas infelizmente não teríamos recurso para reformar aquele bem público. Então a gente tem que agradecer ao Uniguaçu, o que a gente puder ajudar. A Uniuv, né? A Uniuv, desculpa, a Uniuv. A gente tem que agradecer ao Uniuv, né? Porque o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Que nem você falou, de repente montar uma comissão para fiscalizar essas obras, mas tenho certeza que está em boas mãos, não precisa, mas é bom, quanto mais a comunidade participar, é importante isso daí. Então, em nosso nome, em nome do prefeito Santinho, em nome de toda a comunidade do União da Vitória, a gente fica muito feliz. Posso dizer para vocês que nesses 25 dias que eu vou ficar na interinidade, esse é um momento feliz para mim, porque é algo que eu sonhava e quero estar lá aplaudindo no dia que inaugurar. E que nem o Alisson falou, o processo é rápido, o processo a gente tem que rezar que venha uma empresa boa, mas isso daqui que é importante, que nem ele falou, se fazer um projeto bem feito, se fazer um edital bem feito, porque às vezes é atropelado algumas etapas e vem empresas que não têm capacidade de construir isso daí. Então a empresa que vem fazer isso daí vai ter que apresentar um grande acervo técnico, isso é importantíssimo. Então todas as medidas que podiam ser tomadas, asseguradas para que aconteça, foram tomadas. Então vocês estão de parabéns, em nome da comunidade, principalmente da comunidade artística de União da Vitória, da comunidade cultural que anseia de novo pelo Cineluz. A gente tem que agradecer a vocês e dizer que a Prefeitura de União da Vitória, em meu nome do prefeito Santinho, a gente agradece a você e a todo esse trabalho que a equipe técnica fez, a equipe administrativa também, porque não é fácil fazer isso daí. E é bom que hoje tenha essa coletiva de imprensa para que as pessoas conheçam o trabalho que foi feito aqui e não achem que não foi feito porque não foi vontade do Alisson, do Lúcio. Não, porque tem etapas que têm que ser seguidas. Então vocês estão de parabéns e podem ter certeza que a Prefeitura vai continuar sendo parceira de vocês. Obrigado. Obrigado. Creio que com isso nós podemos encerrar essa coletiva de maneira oficial e mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui ouvir essa notícia em primeira mão dessa liberação agora para a próxima etapa. Na semana que vem nós faremos uma audiência pública sobre o Cine Teatro Luz e esperamos nessa audiência apresentar o projeto e, quiçá, a assinatura do edital, abrindo a licitação aí para a restauração do Cine Teatro Luz. Tá bom? Muito obrigado a todos, em especial à imprensa que se fez presente e ao nosso prefeito em exercício, Bachir Abas, aí, que gentilmente compareceu aqui junto ao nosso lado para dar essa notícia para toda a população. Vamos aguardar as próximas etapas aí, ao longo desse processo, sonhando com a reabertura plena do Cine Teatro Luz e o uso novamente do salão principal. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Bom, você acabou de acompanhar essa coletiva de imprensa ao vivo pelo Facebook da Rádio Jovem Pan. E aproveitar para pegar uma palavra aqui, então, do Alisson Frantz, também do prefeito em exercício Bachir Abas, que estão aqui presentes. Alisson, falar aqui rapidinho ao vivo para Jovem Pan, pessoal que nos acompanha pela internet.
já explanou aqui sobre os feitos, mas principalmente a Uniuv à frente, primeiramente para nossos parabéns por todo esse trabalho, a gente sabe a questão burocrática o quanto é difícil, e também agora deixar a mensagem para a nossa população, que isso que está sendo feito é para o bem da nossa comunidade de União da Vitória e da nossa região. Boa tarde. Boa tarde a todos. É exatamente isso, a nossa preocupação sempre veio com muita responsabilidade junto. Não podemos fazer mal feito, no caso do Cine Teatro Luz. É um patrimônio histórico de grande utilização de toda a comunidade, tem uma importância muito grande para a União da Vitória e região, e com essa responsabilidade, com essa importância que deve ser tratado. Por isso, tanto tempo levou, são os percalços do processo burocrático. Queremos agora passar a próxima etapa, nessa esperança de muito em breve poder reabrir esse salão principal para um uso pleno dessa edificação, aproveitando muito o crescimento cultural, trazer cada vez mais eventos culturais. Acredito muito que é por meio da cultura que podemos educar cada vez mais e melhorar o nível de nossa população em relação aos aspectos culturais, educacionais. E o Cine Teatro é uma peça fundamental para trazer cada vez mais oportunidades de cultura, né? Quanto mais oferecermos, melhor ainda o nosso nível cultural como cidade. E queremos sim, no futuro, usar muito o Cine Teatro Luz para promulgar a cultura, uma cultura sem limites, sem cerceamento, cada vez mais ampla e diversificada. E essa é uma casa da cultura, é uma casa da própria população, o Cine Teatro Luz. Uma etapa vencida, sem dúvida alguma, nos tira um peso muito grande, em especial, em relação a todo o trâmite que foi, e nos dá essa segurança de que é um projeto todo chancelado pelo patrimônio histórico, muito bem elaborado pela nossa equipe, a quem nós devemos muita gratidão interna, mas que dá essa segurança para um processo futuro, para um processo licitatório, com muita tranquilidade, passaremos as próximas etapas, e o nosso sonho aí é de vermos o próximo Natal 2019 já com o Cine Teatro funcionando plenamente. É um desejo nosso, é um anseio nosso. Assim como a população que nos encontrava perguntava sempre, poxa, mas quando vai reabrir? Tinha essa vontade, esse anseio, essa expectativa, também nós sempre tivemos. E esse anseio se transforma agora em uma etapa realizada, numa realidade já desse projeto, desses 15 volumes aí dessa proposta de restauração apresentada hoje, e na próxima semana aí numa audiência pública com mais detalhes ainda do projeto e tentando aí, quiçá, abrir esse edital de licitação para que esse processo ocorra ainda esse ano. Obrigado então ao diretor daqui, reitor da Uniuv, Alisson Frantz, e vamos ouvir ele, prefeito em exercício Baxirabas. Da Cultura. Boa tarde. Boa tarde, é com satisfação que estamos aí a convite do reitor Alisson, do vice Lúcio, de toda a comunidade da Uniuv, a gente que estudou aqui na Uniuv, se formou em administração, se formou em economia. Como você bem falou, é um momento muito feliz para toda a comunidade cultural, e não falo só como cultural, a educacional também, que ocupa aquele espaço do Cine Luz. Foi importantíssima essa reunião, até falei na minha fala que provoquei quando assumi o mandato, passado pelo prefeito Santin, em nome do prefeito Santin também estamos aqui, porque é importantíssimo mostrar o trabalho que a Uniuv fez, um trabalho de fôlego, trabalho com todos os técnicos, os arquitetos, com o engenheiro, culminou nesse momento, porque as pessoas às vezes imaginam que é fácil. Não, o patrimônio quando é tombado tem todas as etapas que tem que ser seguida para não dar problema lá na frente. E a comunidade cultural nos cobrava, e de forma justa, a gente que está à frente do Executivo, eu, o prefeito Santin, a gente tem que ser cobrado. E hoje a Uniuv, junto com a Uniuv, a gente dá uma resposta. Que o Cine Luz, na verdade, faz parte da história da União da Vitória. O Cine Luz, você vai para todas as cidades, vai para Curitiba, perguntam do Cine Luz se o Cine Luz está em atividade. E agora, graças a Deus, graças a essa parceria com a Uniuv, daqui a alguns meses a gente vai ter aquele espaço irradiando cultura, as escolas podendo usar, a Uniuv trabalhando aquele espaço, e a gente fica muito feliz. Eu falei nesses 25 dias de interinidade, ter a satisfação de estar aqui com o reitor Alisson, com o Lúcio, dando essa notícia que vai contemplar toda a comunidade União da Vitória. Então você ouviu o prefeito em exercício Baxirabas. E assim encerramos essa transmissão ao vivo sobre todo esse trabalho aqui de restauro do Cine Teatro Luz. 2019 tem novidade, tem novamente a Uniuv fazendo a reinauguração do Cine Teatro Luz para toda a nossa população. A qualquer novos fatos, claro, você acompanha também sempre pelo Jornal da Manhã, às 7 horas, diariamente, em 98,3.